Boa noite, eu sou Saulo Dourado e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os contratos. Um contrato é um acordo de vontades, que cria obrigações entre as partes. De acordo com o artigo 104 do Código Civil, para ser válido, ele deve atender a 3 requisitos básicos, sendo eles a capacidade das partes, ou seja, as pessoas envolvidas precisam ser capazes conforme a lei. Segundo, é o objeto lícito possível determinado. O que se contrata deve estar dentro da legalidade, ser viável e especificado. E terceiro, a forma prescrita ou não proibida por lei. Alguns contratos exigem formalidades específicas, como por exemplo a escritura pública. Agora vamos ver 2 tipos de contratos mais comuns no direito: o contrato de compra e venda e o de prestação de serviço. Falando do contrato de compra e venda, ele está regulamentado nos artigos 481 a 532 do Código Civil. Ele estabelece a transferência de propriedade de um bem mediante o pagamento de um preço em dinheiro. Os elementos essenciais são 3, sendo eles a coisa, o preço e o consentimento. A coisa é o bem objeto da venda. Ele pode ser tangível, como por exemplo um carro ou um imóvel, ou intangível, como por exemplo direitos autorais ou ações, desde que seja lícito e determinado. Agora, falando do preço, o valor deve ser em dinheiro ou equivalente, podendo ser à vista ou parcelado, desde que claramente estipulado em contrato. E terceiro, o consentimento. As partes devem estar de acordo com o objeto e com o preço. Agora, falando das formas de contratos, para bens móveis, o contrato ele pode ser verbal ou escrito. Para bens imóveis, o artigo 108 exige escritura pública para negócios acima de 30 salários mínimos. E o artigo 1245 determina que a transferência só ocorre com registro no cartório de registro de imóveis. Agora, falando da obrigação das partes. A obrigação do vendedor é entregar o bem no estado ajustado, livre de vícios e com garantia da posse pacífica. Já o comprador deve pagar o preço acordado e receber o bem. Agora, algumas cláusulas especiais do contrato de compra e venda são o pacto de retrovenda, que está no artigo 505, que dá ao vendedor o direito de readquirir o bem vendido, e a cláusula de reserva de domínio no artigo 521, na qual diz que o vendedor mantém a propriedade até o pagamento total do preço. O contrato de compra e venda é um contrato consensual, bilateral e oneroso, e sua força está na clareza das obrigações de cada parte. Agora, falando do contrato de prestação de serviço, ele é regulado pelos artigos 593 a 109 do Código Civil. Ele obriga o prestador a realizar uma atividade ou serviço em favor do tomador, mediante a remuneração, é claro. As características principais são o serviço pessoal, que diz que, em regra, o serviço é prestado pelo contratado ou por quem ele designar, desde que permitido no contrato. Segundo, a remuneração, que é obrigatória, exceto quando o serviço for gratuito, ironicamente. A forma de pagamento deve ser estipulada, seja ela por hora, por tarefa ou por período. E o prazo, que pode ser determinado ou indeterminado. Se não houver prazo fixado, presume-se que o contrato é válido enquanto o serviço for necessário. Agora, da obrigação das partes desse contrato, o prestador de serviço ele deve executar o serviço conforme os padrões estabelecidos no contrato, com diligência e boa-fé. Já o tomador deve pagar a remuneração no prazo ajustado e fornecer as condições necessárias para a execução do trabalho. Tem uma diferença, sim, para o vínculo empregatício. Muitas pessoas confundem, mas não é igual. A prestação de serviço autônoma não gera vínculo de emprego. Isso ocorre quando não há subordinação, habitualidade, exclusividade e pessoalidade, elementos definidos no artigo 3º da CLT. Agora, falando de algumas formalidades. Embora o contrato de prestação de serviço possa ser verbal, recomenda-se que ele seja escrito, especialmente para os serviços técnicos ou complexos. As cláusulas sobre prazo de entrega, penalidades, responsabilidades devem ser detalhadas para evitar litígios. Agora, uma conclusão rápida. Os contratos de compra e venda de prestação de serviços são diferentes na essência, porque um regula a transferência de bens, enquanto o outro rege uma realização de atividades, uma prestação de serviço. Ambos, no entanto, exigem clareza, formalidade e respeito às normas legais. Contratos bem elaborados garantem a segurança jurídica de todas as partes. Esse foi meu vídeo. Muito obrigado.